estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Manu, estou aqui com vocês hoje para mais uma aula de robótica. Então peguem o seu caderno, vamos colocar a data de hoje, escreva a palavra robótica e desenhe a engrenagem ali também. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Então agora eu vou pedir para vocês alguns materiais que nós vamos utilizar na atividade de hoje. Vocês vão precisar ali de uma folha sulfite, uma folha de papel colorido que vocês tiverem, tesoura, cola e um prendedor de roupa. Então tem que ver ali com o pai, com a mãe, com alguém que tiver em casa com vocês, se vocês podem pegar porque a gente vai usar para a atividade, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que vocês separem aí esse material. E aí, separaram os materiais? Então deixa aí, né, pertinho de você, que lá no final da aula a gente vai usar para atividade, combinado? Então hoje eu vou contar algumas histórias para vocês. E eu vou contar algumas histórias utilizando alguns objetos aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Vamos ver a primeira história aqui? Então a primeira história que eu vou contar para vocês é a história de uma sereia. Olha que linda essa sereia. Então, era uma vez uma sereia que vivia no fundo do mar. Ela gostava muito de cantar e de dançar. Ela vivia rodeando. Lá onde ela morava existiam várias plantas, algumas conchas. Dentro dessas conchas tinham pérolas bem valiosas. E todo dia ela cantava e dançava e também penteava os seus cabelos coloridos ali. Olha que lindo esse cabelo da sereia, né? E aí, gostaram dessa história? Eu vou contar uma outra história agora utilizando um outro mecanismo. Olha só. Essa aqui acho que vocês já estão reconhecendo. É a história dos 3 porquinhos, ó. 1, 2 e o outro tá aqui embaixo. Então, olha só. A história dos 3 porquinhos é assim. Existiam lá os 3 porquinhos, que eram irmãos, e cada um foi construir uma casa. A primeira casa era de palha. E aí, lá onde eles moravam, tinha um lobo. O lobo assoprou a casa e o que acontece? A casa caiu, né? Aí, o outro porquinho construiu uma casa de madeira, que não era tão forte assim. O lobo foi lá, assoprou e a casa caiu também. E a última casinha, a gente sabe que foi construída de tijolos, de cimento, né? E aí o lobo assoprou, assoprou, assoprou e a casinha não caiu. E aí, essa história vocês já conheciam, mas vocês gostaram de ouvir essa história com esse mecanismo aqui? Bem legal, né? Então, o tema da nossa aula hoje tem a ver com esses objetos que eu mostrei aqui para você. Antes, nós vamos conferir na tela cada um deles. Vamos lá? Então, olha só. Ali na tela, nós temos os autômatos, que foram produzidos pela professora Daniele Virgínia, que eu mostrei aqui para vocês. Então, nós temos ali, ó, o do ratinho com os gatinhos, o do pintinho ali no ovo e o da sereia que eu mostrei para vocês. Observem bem que existe ali uma estrutura. Então essa estrutura está marcada ali na tela, ó, em vermelho, que é o que possibilita o movimento, né, desses mecanismos, desses autômatos que eu já falei para vocês. Então esses que estão aparecendo aí na tela foram produzidos pela professora Daniele Virgínia, lá da Escola Municipal Papa João 23, do Núcleo Regional do Portão. Bem bonito, né? Parabéns para a professora Daniela, que cedeu aqui os autômatos para a gente apresentar na nossa aula. Os outros que eu mostrei pra vocês, eu mostrei ali dos porquinhos, né? Mas já vou mostrar com mais detalhes o do passarinho. E aquele outro lá dos olhinhos da menina, a gente vai ver mais pro final da aula.
Então, são autômatos produzidos pela professora Marília Costa Jordão, lá da Escola Municipal SEI Anísio Teixeira, do Núcleo Regional do Boa Vista. Então, obrigada também, professora Marília, por ceder esses autômatos bem lindos. Então, como eu já contei para vocês, o tema da nossa aula hoje são os autômatos. Então, eu vou mostrar agora em detalhes cada um deles para vocês. Observem aqui, ó. Nós temos aqui esse que eu falei para vocês, o do ratinho com os gatinhos, que foi a professora Daniele lá que fez, ó, que ele faz o mesmo movimento da sereia ali, ó, ele gira, ó, vamos encaixar aqui, ó, às vezes ele solta um pouquinho, né, o material que foi construído com materiais alternativos, com papelão, com palito, aqui ó, nós temos uma rolha, né, alguns objetos que ela tinha lá na sua casa. Então, olha só, ele faz esse movimento aqui, ó, de girar. O da sereia que eu mostrei, ele faz o mesmo movimento, ó, a sereia gira aqui, ó. É o mesmo mecanismo daquele ali, né, só que ele tá aqui dentro, ó, olha só. Dá pra gente ver nesse formato. O dos porquinhos, que eu já tinha mostrado pra vocês, ó, que os porquinhos, eles se mexem aqui, ó. Também foi feita aqui toda uma estrutura com os arames aqui pra possibilitar esse movimento quando a gente gira aqui, ó. Agora deu uma engatadinha, mas ó, estão se mexendo. Esse aqui, olha só que bonitinho. Ele é um passarinho, né? E ele tá ali, ó, se alimentando. Tá vendo? Olha só. Eu movimento aqui, ó, a caixinha e o passarinho, né? A gente simula que ele tá comendo o milho ali. Bem legal, né? E esse último aqui que eu vou mostrar pra vocês é o do pintinho que tá saindo do ovo aqui, olha só. A estrutura dele e como que ele vai se movimentar, olha só. Tá saindo do ovinho, da casquinha. Bem bonitinho, né? Bem legal, olha só. Quando eu movimento aqui, ó, essas estruturas ali vão se movimentando, né? Transmite o movimento desse que eu estou girando pro círculo de cima e o nosso pintinho ali, ele vai se movimentando também. Então, isso que a gente viu aqui são exemplos de autômatos, né? Mas o que será que são esses autômatos? Eu trouxe um vídeo para vocês verem com um artista, né, que ele trabalha com a produção desses autômatos. Vamos conferir? Autômatos vem de automático, né? Aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de 4 movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em 4 ritmos. E isso aí é que é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa, entendeu? Que lindo esse vídeo, né? Esse vídeo é do artista Aguinaldo Pinho. O Aguinaldo, ele nasceu lá em Betim, Minas Gerais, e ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Ali ele se tornou bacharel em artes plásticas com especialidade em desenho. Atualmente, né, o Aguinaldo, ele se dedica a pesquisar e construir autômatos, como a gente viu, que são esses bonecos ou cenas movidos por engrenagens numa ação programada. Olha só, 2 palavras bem conhecidas por nós. Então, unindo ali ciência, física, matemática, engenharia e arte. Os autômatos hoje constituem a sua nova paixão e fonte de sua maior dedicação e pesquisa. Então, o Aguinaldo é esse artista que a gente viu ali no vídeo, né, que se dedica à produção desses autômatos maravilhosos que a gente viu ali. Também tem a professora Elaine, que construiu um autômato gigante com a ajuda dos estudantes da EJA também. Vamos ver o vídeo? É bem lindo esse autômato que eles produziram.
Bem bonito esse trabalho também lá da professora Elaine, né? Parabéns para os estudantes e para a professora. Então, como vocês já perceberam, hoje nós começamos a contar uma história. Vocês perceberam que os autômatos, eles se relacionam um pouquinho ali com a história dos robôs. Então, eles são até chamados de avós dos robôs, né, os autômatos, que realizam ali, né, um movimento autônomo, né? E geralmente, né, os primeiros lá autômatos, como a gente viu, realizam um movimento mecânico, né? Então, a gente gira uma manivela e daí possibilita ali aquele movimento. Mas a gente vai descobrir hoje que os autômatos, eles estão, né, na história da humanidade há muito tempo. Lá na Grécia, existia uma lenda, né, uma lenda da mitologia grega, que um gigante foi construído com pedras e metal, que é o gigante de Talos, lá dessa ilha de Talos, e ele protegia toda aquela civilização ali, né? Então, conta essa lenda que já existia essa criatura aí de metal e de pedras, né, que se movimentava e protegia lá as pessoas dessa ilha. Também o Arquitas de Tarento, lá em 350 a.C., então há muito tempo atrás, ele fez um modelo de pássaro ali, um formato, né, de pássaro, e que ele era movido a vapor e diz que ele voou cerca de 200 metros. Então, o que a gente percebe? Que a humanidade sempre quis representar os movimentos, né? Os nossos movimentos, movimento que a gente tem no nosso corpo e dos animais da natureza nos objetos, né? Dar vida a esses objetos. Então, também lá na cultura oriental, existiam as bonecas japonesas, lá do século 17 e 19. Elas tinham até a forma, assim, né, o formato ali parecida com o nosso, né, de humanos, e a construção delas ali é uma mistura de madeira, cordas e engrenagens, né? Então a gente já está bem familiarizado ali com esses conceitos tecnológicos. Por que a engrenagem? Para a transmissão desse movimento. E também ela é uma adaptação, né, do relógio. Lembram quando eu mostrei para vocês lá a caixinha de música, né, que foi inspirada no relógio? Então o relógio, né, ele tem um mecanismo ali das engrenagens para transmitir o movimento ali para os ponteiros. Então a partir desse mecanismo foram sendo criados aí, né, os autômatos, a caixinha de música, como a gente viu. Né? Essas bonecas japonesas até, elas contam os registros ali que elas tinham um formato, né, humano, até quase o mesmo tamanho, né, dos seres humanos, e elas faziam um movimento para servir o chá. Então elas se movimentavam ali de alguma forma e serviam o chá. O Leonardo da Vinci, também muito conhecido, né, da gente, a gente já mostrou aqui a Mona Lisa, que é a obra mais famosa dele, ele era também um inventor. Então, ele tem alguns projetos ali, como a gente pode ver na imagem, que tem os registros, que incluiu humanoides, né? Então, algumas construções que lembram também os seres humanos, que é uma armadura de cavaleiro com um mecanismo que permitia se movimentar como uma pessoa. Então a gente observa ali nos estudos, nos registros, né, que ele está estudando ali toda a parte óssea ali, né, os ligamentos mesmo, as nossas articulações ali do ser humano, e aí ele faz uma adaptação ali, né, ao lado a gente percebe com as construções que ele está fazendo. Bem legal, né? Mas o grande nome dos autômatos, né, quem ficou muito conhecido pela produção dos autômatos foi o Jacques de Vaucanson. Ele nasceu lá em 1709 em Grenoble, na França. E ele era também um relojoeiro, né? Então ele produzia relógios e aí, né, ele começou a inventar os seus autômatos que ficaram bem famosos. Então a gente observa ali, ó, nós temos ali o tocador de flauta, né, que ficou bem famoso porque era bem parecido, né, com um ser humano mesmo, e ele se movimentava e tocava a flauta. Ali ao meio a gente tem um pato, eu vou passar um pouquinho porque a gente vai falar dele depois, e tem o tocador de tamborim, que também, né, tinha o formato humano ali, toda essa construção, e ele tocava lá o tamborim.
Mas, como eu falei para vocês, o autômato dele que ficou mais famoso, mais conhecido, foi o pato mecânico. Então, observem ali na tela, ó, o pato, ele é construído ali com metal, né? E o que era o diferencial dele, né? Dentro dele foi todo planejado ali um mecanismo em que o pato, né, de maneira artificial, ele poderia se alimentar. Então tá marcado ali até em vermelho. E aí o Vaccanson, né, que construiu ali, ele fez como se fosse um sistema digestório mesmo do pato, né? Tudo artificial ali, tudo construído. E aí o pato se alimentava e ele até defecava. Então ele fazia até o número 2, esse pato. Bem impressionante para aquela época, né? Uma construção mecânica, né? Que reproduzia todo um sistema ali de alimentação de um pato de verdade. Bem legal, né? Então, como eu falei para vocês, esses autômatos, eles foram inspirados na construção dos relógios, né? E essa questão do movimento também. A gente observa, né, com esses relógios cuco, que a cada hora, né, então saía ali o cuco, o passarinho. Né? Então existe um mecanismo ali que a cada hora, né, então o relógio ele foi programadinho ali para cada hora fazer esse movimento do cuco, né? Ele saía e fazia um barulhinho ali. Outro construtor famoso, inventor famoso de autômatos foi o Pierre Jacques Droz. Ele também era dono de uma marca bem importante de relógios, né? Ele construía lá relógios. Ele nasceu lá em 1720, faleceu em 1790. E suíço, né? Então ele construía esses autômatos como uma forma de fazer propaganda dos relógios, né, que ele vendia. Mas ele fez um autômato que ficou super conhecido, que foi o escrivão, lá em 1770. Observem ali por que ficou tão famoso esse autômato. Ele escrevia, né, pequenas frases. Então ali onde está circulado em vermelho, tá marcado, vocês podem observar que tem várias pecinhas ali, né? Na verdade, esse autômato, nesse mecanismo dele, tem mais de 6.000 peças. E essas pecinhas ali tem algumas letrinhas, então conforme ele ia fazer o movimento, ia, né, como se fosse tocando uma letrinha, e aí ele conseguia escrever pequenas frases, né, bem impressionante. Vocês podem ver que ele tá ali com a pena na mão, então ele molhava num tinteiro, né, e daí fazia um movimento de escrita ali e escrevia pequenas frases também. Muito interessante, né? E toda essa história dos autômatos, ela tá registrada num museu lá na Suíça, né? O museu se chama CIMA, né? O Centro Internacional de Mecânica da Arte, né? Ou de Arte Mecânica. Então ali vocês podem ver, eu coloquei uma imagem do site lá, né, que conta um pouquinho dessa história dos autômatos, e ali a gente tem a imagem também de um autômato que é o Saint Cruz, né, que faz parte do acervo do museu. Na próxima tela, vocês podem observar também outros 2 autômatos ali, né, que fazem parte lá desse Centro Internacional de Mecânica da Arte, que fica lá na Suíça. Bem legal. Então, o que a gente observa? Ao longo da história, né, o homem sempre procurou desenvolver esses robôs, esses autômatos, né? A gente vai ver na próxima aula que eles ainda não chamavam de robôs, eram os autômatos. E a história também da computação, do computador, da programação, ela se mescla aí mais ou menos nesse período também. E o que acontece? A gente tem ali, ó, em 1804, o Joseph Marie Jacquard. Ele era um mecânico de teares, né? Então a família dele também tinha fábricas de tear. Tear é uma máquina de fazer tecidos, né? Que é usada na produção dos tecidos. E aí, esses teares, eles funcionavam de forma manual, então precisava, né, de pessoas que manipulassem ali. E o que o Jacquard fez? Ele inventou um sistema para comando automático, então, dessas operações repetitivas, que eram feitas ali por pessoas, né? E aí ele criou sequências, a gente já vai ver ali na próxima tela, então vou mostrar para vocês o tear manual, como que era essa máquina, né, então tá sendo ali operada, né, por uma pessoa, né, tem uma moça
e um rapaz ali que tá colocando o fio, né, para produção do tecido. E aí o Jacquard, ele inventou o tear automático, né, com uma programação, como a gente tem visto aqui na aula, né, que os computadores, os robôs, as máquinas funcionam com uma programação. Então, observem ali, ó, os cartões perfurados desse tear automático. Então, ele criou uma programação, uma sequência para que essa máquina lesse ali os cartões e produzisse os tecidos de forma automática, né? Não mais de forma manual. E aí a gente vai ver, com o passar do tempo, que aí muitas máquinas, né, isso foi uma grande revolução, passaram a funcionar, né, sendo programadas, como a gente tem visto aqui. A gente vai continuar essa história dos robôs na próxima aula. A gente vai mostrar onde que eles estão agora na sociedade, como que foi se desenvolvendo. A gente viu um pouquinho das histórias dos autômatos lá no passado, né, desde o começo dessas máquinas, né, que reproduzem movimento. Na próxima aula a gente vai ver onde que eles estão hoje, né? Mas a gente quis trazer também para vocês, com o nosso material de robótica, uma construção inspirada na natureza. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pássaro. Vamos ver? Então, tô aqui, ó, com um pássaro que eu montei para vocês. Vamos ver se ele vai voar? Vai andar um pouquinho e mexer as asas, olha só. Vou ele voltar. E aí, o que vocês acharam? Bem legal, né? Quando vocês voltarem para a escola, vocês vão poder construir o pássaro e alguns outros animais usando a criatividade de vocês. Vamos ver na tela agora os conceitos tecnológicos dessa montagem do pássaro? Então, observem lá. Nós temos uma estrutura, que é a montagem, né? As peças ali que foram utilizadas, as vigas. Nós utilizamos ali uma engrenagem que está conectada ao eixo, né, no motor, e é um motor que vai girar. O motor, ele é interno, ele vai girar, né, e vai transmitir esse movimento para as asas, né, fazendo com que ele saia aqui andando um pouquinho e bata as asas. Bem legal. Vamos então agora para a nossa atividade? Então, lembra que eu solicitei lá para vocês os materiais? Então, eu vou pedir que você pegue novamente, vou até dar um tempinho aí para você fazer isso agora, e nós vamos construir hoje um desenho com movimento. Então vamos produzir a nossa atividade? Antes eu vou mostrar um exemplo que eu tinha falado para vocês, que foi feito lá pela professora Marília, ó, que depois, se vocês quiserem, também dá para construir. Então olha só, nós temos aqui uma menininha, né, e ela vai movimentar os olhinhos, olha só. E aí? Bem legal de fazer, né? Então, é uma sugestão de atividade que vocês podem fazer depois aí na casa de vocês. Então, o que nós vamos construir hoje é criar um desenho com movimento. A gente falou bastante dos autômatos, né? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o do pássaro, ó, no prendedor. Então, olha só. Vendo? Ele bate as asinhas aqui. A gente cria uma estrutura para que ele se movimente aqui um pouquinho, né? Bata as asinhas. Então, vamos lá? Vamos para a produção? Então, eu peguei aqui, ó, até um retalho de papel, né, um papel que eu tinha. Aí eu vou desenhar as asas e as cabecinhas, né? Então, na verdade, a cabecinha, né, que eu vou desenhar 2 círculos para colar um no outro, ó, para depois a gente fazer uma estrutura aqui para o pescoço do passarinho. Então, vou produzir aqui agora, ó, a asa. Desenha conforme a criatividade de vocês ali, ó. Vai aparecer na tela, até para vocês observarem com detalhes. Então, vou contornar aqui com a canetinha para ficar mais fácil de visualizar e daí para recortar.
E aí a gente vai recortar as asinhas, ó. Ficou desse jeito, mais ou menos, as minhas asinhas aqui, ó. Aí vocês podem pedir ajuda também pro pai, pra mãe, pra alguém que estiver em casa, se vocês não estiverem conseguindo. E podem usar a criatividade de vocês, né? Aqui eu fiz um passarinho, mas pode ser uma borboleta, algum outro animal, alguma outra coisa que vocês querem dar aí um movimento no desenho. Recortem as asinhas aí. Olha só, quase terminando aqui de recortar as minhas asinhas do passarinho. E aí, ó, olha só, já recortei aqui, né, minha asa, mostrei pra vocês. Aí eu vou fazer 2 círculos, né, 2 círculozinhos pra a gente colar ali a cabeça e aí fazer o pescoço do passarinho. Então eu já recortei aqui, ó, um deles, né? Façam aí também na folha de vocês. Eu fiz na folha amarela para ficar mais fácil a gente ver, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, depois pintar também. Eu vou recortar agora, ó, o outro círculo. Então, aqui, ó. E aí, ó, o biquinho eu usei um vermelhinho, mas vocês podem também desenhar, fazer de outra cor. Eu coloquei aqui, ó, olhinho, né, que eu colei, mas vocês podem desenhar também, usar a criatividade de vocês aí. Aí, a gente vai fazer, ó, vocês vão recortar pra gente fazer o pescoço aqui, ó, essa partezinha aqui. Então, vocês vão recortar um retângulo mais ou menos desse tamanhinho. E aí tem que fazer um corte, ó, pra gente conseguir colar. Então você vai fazer um corte e dobrar um para um lado, um pro outro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Pra você conseguir colar aqui, e aí, ó, depois a gente colar desse jeito aqui, ó, a cabecinha dele. Então fiz aqui a cabecinha, o pescocinho, e aí a gente vai colar ele aqui, ó. Pode colocar cola ou fita, né, para que vocês colhem aqui. Fita adesiva também para vocês colarem. E aí, outra parte bem importante é quando você vai colar a asinha, né? Então, você vai colocar a asinha aqui, vai colar com cola ou colocar com fita, se você tiver aí. E aí, pra ela movimentar com um grampinho, você pega um outro pedacinho de papel. Aqui eu cortei um papel sulfite, né, que é mais molinho, porque esse aqui que eu tô fazendo ele é um pouco mais durinho. E aí eu colo aqui, ó. Vou colar desse jeito aqui, para que vocês consigam, né, para que ele possa fazer o movimento da asinha, né. Colo aqui mais pra frente, para que ele consiga fazer o movimento das asas, ó, como ficou aqui nesse modelinho que eu tô mostrando pra vocês. Ó, então observem aqui, ó. Esse modelinho aqui, certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês consigam terminar, né? E aí a gente volta para encerrar a nossa aula. Então, né, é importante que vocês verifiquem que a parte da... Esse pedacinho de papel que vocês vão colar aqui, ó, pra prender a asinha, né? Então é importante que cole aqui, ó, no grampo e aí cole nas asinhas também, para que ela possa se movimentar. E aí, como eu falei pra vocês podem construir outros animais, né, borboleta, usar a criatividade de vocês e criar outros movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre os autômatos, um pouquinho da história dos robôs. Na próxima aula a gente vai continuar falando deles. E fiquem bem, até a próxima. Tchau!